Ele a deixou pela melhor amiga, dizendo: "Você é muito complicada." 3 anos. Depois, ele entrou em um hotel e viu 2 menininhas com seus olhos. O escritório estava preenchido com o silêncio quieto e caro do poder. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade, paredes de vidro que refletiam tudo de volta com clareza demais, e o tic-tac fraco de um relógio que parecia mais alto do que nunca. Helena estava no centro da sala, seu cabelo castanho caindo suavemente sobre os ombros, seus olhos escuros e firmes, embora seu coração estivesse disparado dolorosamente em seu peito. Ela não esperava uma confissão, não assim, não falada tão casualmente, como se ele estivesse apenas relatando números trimestrais e não destruindo a vida que eles haviam construído juntos. Arthur estava com as costas parcialmente viradas para ela, a mão apoiada na beirada da mesa ao lado dele, maxilar tenso, olhos azuis focados em um ponto muito além do horizonte da cidade, porque olhar para ela teria tornado a verdade muito real. Quando ele finalmente falou, sua voz era calma, quase gentil, o que de alguma forma a feria muito mais. "É mais fácil com a sua amiga." As palavras não ecoaram, elas caíram planas, pesadas, finais. Helena piscou uma vez, depois de novo, não em descrença, mas em um reconhecimento lento de algo que ela sentia rastejar em sua casa muito antes deste momento. Não era o tipo de choque que faz o mundo girar. Era o colapso silencioso de algo que já estava rachando há meses. Ela não levantou a voz. Ela não perguntou o porquê. Ela não implorou. Ela apenas olhou para ele, o homem que ela amado tão profundamente que certa vez acreditou que o nome dele estava escrito em seu futuro. Seu cabelo escuro estava um pouco mais comprido do que o normal, caindo sobre a testa da maneira que ela costumava alisar com os dedos, e sua expressão era cuidadosamente composta como a de alguém que se convenceu de que a lógica justificava a dor. Ele pensava que estava sendo honesto, ele pensava que a honestidade era suficiente. "É mais fácil com ela." Ele repetiu, mais suave desta vez, como se dizer isso com menos força pudesse fazer parecer menos cruel. Houve um lampejo em sua expressão, quando ele finalmente se virou para olhá-la. Não culpa. Culpa teria sido misericórdia. Era alívio. Alívio porque ele havia escolhido o que acreditava que simplificaria sua vida. Ele pensava que o amor deveria ser simples, conveniente, sem esforço. Ele confundiu profundidade com dificuldade, devoção com peso, e sua força silenciosa com algo que exigia demais dele. Helena inalou lentamente, o peito apertado, mas a coluna reta. Ela passou meses notando as mensagens que ele respondia muito rapidamente, as reuniões tardias, que não eram realmente reuniões, a evitação cuidadosa, sempre que ela dizia o nome de Mila. Ela tentou ignorar porque o amor às vezes incentiva a paciência ao ponto da autoagressão, mas agora não havia mais espaço para fingir o contrário. Ela falou, mas sua voz não era áspera. Era baixa, medida, a voz de alguém saindo de um prédio em chamas e se recusando a carregar a fumaça consigo. "Então vá", ela disse. Não era uma ordem, era uma libertação. O maxilar dele se apertou, como se ele não esperasse que ela tornasse isso tão fácil para ele. Talvez ele tivesse imaginado lágrimas, súplicas, desespero. Talvez ele quisesse se sentir desejado na saída. Mas Helena já havia aprendido algo que ele não havia aprendido. Às vezes, a dignidade é a única coisa que você pode salvar quando alguém escolhe ir embora. Ela se virou e pegou sua bolsa da cadeira, seus movimentos calmos e praticados, como se tivesse ensaiado isso em sua mente muito antes deste momento. Arthur não se moveu. Ele não tentou impedi-la.
Ele a observou caminhar até a porta com a mesma distância que havia demonstrado a ela por meses, e ao estender a mão para a maçaneta, ela parou apenas uma vez, não para olhar para trás, mas para respirar, para se recompor, para recuperar seu próprio nome de qualquer versão de si mesma que tivesse sido moldada em torno dele. Ela não disse adeus. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dela e o lobby se abriu à sua frente, o mundo exterior parecia muito brilhante, muito barulhento, muito real. A cidade se movia como se nada em sua vida tivesse mudado. As pessoas conversavam, riam, apressavam-se. Ela caminhou para a frente, um passo, depois outro, porque parar significaria quebrar. E ela se recusou a quebrar por alguém que escolheu o fácil em vez do real. Foi só quando ela alcançou o ar fresco lá fora que colocou a mão sobre o estômago, onde uma vida, 2 vidas, estavam começando a crescer silenciosamente, secretamente, lindamente. Ela não tinha planejado contar a ele ainda. Ela estava esperando o momento certo. A paz certa. Agora ela entendia que o momento certo nunca teria existido. Ele havia saído antes mesmo de saber. Mas ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a fraca faísca de um futuro que era só dela. Helena não foi embora de uma vez. Ela se moveu devagar, cuidadosamente, como se cada passo exigisse que ela arrancasse raízes do chão. A cidade, que antes parecia um lar, agora parecia barulhenta e intrusiva, cheia de lembretes de conversas, jantares tardios, risadas que agora tinham um gosto amargo e sonhos que ela havia ligado a alguém que escolheu a conveniência em vez do amor. Ela arrumou seus pertences sozinha, dobrando roupas em caixas não com raiva, mas com um entorpecimento silencioso, como alguém cuidando de uma ferida que ainda não começou a sangrar. Ela não contou a ninguém para onde estava indo. Nem seus colegas de trabalho, nem conhecidos em comum, nem mesmo sua família no início. O silêncio se tornou seu escudo. A viagem foi desagradável. O enjoo matinal vinha em ondas imprevisíveis e a exaustão se instalou profundamente em seus ossos. Mas ela continuou se movendo. Ela procurou em mapas por lugares onde o mar não estivesse lotado de turistas e o ar fosse suave. Eventualmente, ela encontrou uma pequena cidade costeira que quase nunca aparecia em guias de viagem. Tinha ruas estreitas ladeadas por jasmim em flor, uma padaria que abria antes do nascer do sol e casas com tinta descascada e janelas que davam para uma água azul infinita. Era quieto. Quieto o suficiente para respirar novamente. Ela alugou uma pequena casa de campo na beira da cidade. Não era perfeita. O papel de parede estava descascando no corredor e as tábuas do chão rangiam alto à noite, mas as janelas se abriam para o som das ondas e as manhãs eram iluminadas com uma luz suave que fazia tudo parecer o começo de algo novo. Helena sabia que não podia mais pagar por luxo. Suas economias eram limitadas, sua renda incerta. Ela aceitou um emprego em uma livraria local, meio período, arrumando livros, escrevendo inventário à mão e varrendo o chão na hora de fechar. O salário era modesto, mas o lugar era quente, cheio de pessoas que falavam suavemente e não se intrometiam. A gravidez a mudou silenciosamente no início. Ela parava ao caminhar para casa, colocando a mão sobre o estômago, sentindo algo se mover dentro dela, um lembrete de que esta jornada não era apenas dela. O medo veio, é claro, medo de criar um filho sem ajuda. Medo de noites em que a exaustão seria mais forte que a paciência. Medo de doenças, de erros, de como responder quando alguém perguntasse sobre o pai. Mas com o tempo,
o medo começou a dividir o espaço com outra coisa: assombro. Quando o médico lhe disse que havia 2 batimentos cardíacos, ela não falou por um longo momento. O mundo pareceu girar. Seu peito se apertou, lágrimas subindo de algum lugar profundo e sem palavras. 2 vidas. 2 futuros. 2 partes dela e dele crescendo dentro dela. Ela pensou que se sentiria sobrecarregada ou presa, mas o que sentiu foi algo mais firme, mais silencioso. Um tipo de responsabilidade sagrada. Ela mesma preparou a casa, comprou um berço de segunda mão e o pintou de branco. Depois encontrou outro idêntico em um bazar do outro lado da cidade, um pouco gasto, mas ainda forte. Ela lavou as roupas de bebê em sabão de lavanda, pendurou-as do lado de fora para secar ao vento salgado e as observou balançar como pequenas bandeiras ao sol. Os vizinhos a notaram eventualmente, não com fofoca, mas com curiosidade gentil. Uma senhora mais velha, chamada Marília, frequentemente aparecia com cestas de pão fresco ou sopa, dizendo apenas: "Você não deveria cozinhar quando parece tão cansada", e desaparecendo antes que Helena pudesse recusar. Havia noites em que a solidão pressionava forte contra suas costelas. Noites em que ela ficava acordada ouvindo o mar e se perguntava se Arthur alguma vez pensava nela. Se ele sentia falta da risada dela. Se ele percebia o que havia jogado fora. Mas ela aprendeu a não se demorar nesses pensamentos. Ele havia escolhido o caminho dele. Agora, ela estava escolhendo o dela. No dia em que deu à luz, o oceano estava em tempestade, ondas quebrando nas rochas, enquanto o trovão ecoava pelo céu. Foi difícil, doloroso, avassalador. Ela chorou, não de medo, mas da força pura de trazer a vida ao mundo. Quando os bebês foram colocados em seus braços, minúsculos e quentes, ambos com cabelo escuro e olhos azuis brilhantes e surpreendentes, ela sentiu algo dentro dela se soltar, algo que estava apertado desde o dia em que ela esteve naquele escritório. Ela as chamou de Céu e Sofia. Céu pela abertura que ela queria que sua filha sempre sentisse dentro de si. Sofia por sabedoria, por gentileza, por força que não precisa rugir para ser real. Os primeiros meses foram exaustivos, de maneiras que ela não podia imaginar. 2 crianças significavam 2 choros, 2 necessidades, 2 corpos pressionados contra seu peito a todas as horas. Ela mal dormia. Ela frequentemente chorava baixinho enquanto as embalava na luz fraca da madrugada. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, quando seus braços tremiam de fadiga e seu coração parecia esticado demais, ela sentia outra coisa também: gratidão. Todas as manhãs ela as levava para a praia em um carrinho duplo, as ondas silenciando o mundo ao redor delas. Turistas viam apenas uma jovem mãe com 2 bebês lindos. Eles não sabiam do desgosto, da reconstrução, do triunfo silencioso que ela carregava. A cada mês que passava, Helena ficava mais forte, sua voz mais firme, seu coração mais suave, mas também mais duro, onde precisava ser. Ela não apagou o passado, ela aprendeu a viver além dele. E longe dali, em outra cidade, Arthur vivia uma vida que parecia polida por fora, mas se sentia cada vez mais vazia. Ele nunca soube por que o silêncio parecia mais pesado agora. Por que certos pores do sol faziam seu peito doer? Por que ele não conseguia dormir em algumas noites? O mundo já estava preparando lentamente o momento em que seus caminhos se cruzariam novamente. Mas, por enquanto, Helena simplesmente segurava suas filhas perto e observava o mar, inconsciente da tempestade e da cura que a aguardavam.
Helena construiu sua vida em pequenas e firmes camadas. Cada dia se tornou uma rotina à qual ela podia se agarrar, algo que a mantinha ancorada. Nas manhãs, ela acordava antes do sol nascer, sentando-se lentamente para não perturbar os corpinhos quentes aninhados contra ela. Céu sempre dormia enrolada perto de seu peito, uma mãozinha agarrando sua camisa, enquanto Sofia se esparramava como se fosse dona da cama inteira, cachos bagunçados, boca ligeiramente aberta. Helena primeiro apenas as observava respirar, deixando que aquele momento tranquilo a lembrasse pelo que estava vivendo. Ela aprendeu a fazer tudo em ritmo duplo: 2 cafés da manhã, 2 conjuntos de roupas, 2 pares de sapatinhos que de alguma forma sempre sumiam em cantos opostos da casa. Ela ria mais do que esperava. Não risadas altas, mas pequenas e suaves que viviam nos cantos da boca e no calor do peito. O tipo que ela nunca teve antes. A cidade começou a reconhecer as 3 como uma visão familiar. As pessoas sorriam quando o carrinho passava, acenavam quando Helena e as meninas se sentavam do lado de fora da padaria, com pães quentinhos que deixavam migalhas em seus pequenos vestidos. Céu era a mais quieta, cautelosa e observadora, seus olhos azuis sempre estudando tudo ao redor. Sofia era ousada, sua risada brilhante, suas mãos sempre alcançando, sempre curiosas. Elas se equilibravam naturalmente como 2 metades do mesmo batimento cardíaco. Quando fizeram 1 ano, Marília e alguns vizinhos se reuniram no quintal com velas e um bolo caseiro, cantando enquanto o vento brincava com a roupa no varal. Helena segurou as meninas em seu colo, sentindo-se oprimida por um senso de pertencimento que não sentia há anos. Não era a vida que ela imaginou, mas era real. Era firme. Estava cheia de pequenas alegrias que ela nunca soube que queria. O tempo passou e as meninas começaram a crescer. Aprenderam a correr pela areia, suas pegadas se apagando atrás delas. Aprenderam a dizer "mamãe", primeiro em sussurros tímidos, depois em gritos alegres. O coração de Helena doía de alegria a cada vez. Ela lhes contava histórias à noite sobre oceanos, constelações e meninas corajosas que escolhiam seus próprios caminhos. Ela nunca o mencionou, mas às vezes, em momentos de silêncio, quando ela fechava a loja, quando estava na praia enquanto as meninas brincavam, quando lavava louça, sob o zumbido quente da luz da cozinha, Arthur voltava a seus pensamentos, não com saudade, mas com uma dor suave. Ela se perguntava se ele estava feliz, se ele pensava nela, se ele alguma vez considerou que o amor não deveria ser fácil. Ela ouviu coisas através do fio distante de conhecidos online. Ele e Mila duraram menos de 1 ano. Houve rumores, discussões, culpa, ressentimento. Um filho que não sobreviveu. Helena não sabia os detalhes e não os procurava. O passado não era mais sua casa. Ela havia seguido em frente. Ela havia criado raízes em um lugar onde ninguém sabia quem ela tinha sido, apenas quem ela era agora. No entanto, mesmo enquanto ela reconstruía, uma parte do passado permaneceu incorporada no presente, em 2 pares de olhos azuis brilhantes que espelhavam os dele. Às vezes ela o via na risada delas, na leve inclinação da cabeça de Céu, na confiança teimosa na postura de Sofia. As meninas não sabiam. Elas apenas sabiam que a mãe as amava ferozmente, infinitamente. Ainda assim, havia momentos pequenos e fugazes em que Helena imaginava como seria para elas terem um pai. Não o homem que ele era quando partiu, mas alguém que pudesse se ajoelhar na areia e amarrar cadarços, que pudesse levantá-las para tocar galhos de árvores, que pudesse ensinar-lhes coisas que ela não sabia como ensinar. O pensamento não vinha com amargura, apenas
com um questionamento silencioso. 3 anos se passaram assim, lentos, firmes e curativos. A risada das meninas preenchia sua casa. O mar se tornou a trilha sonora de sua vida. Helena encontrou uma paz suave que ela acreditava que nunca mais sentiria. Mas a vida tem um jeito de voltar às coisas que pensamos ter encerrado para sempre. Não pergunta se estamos prontos. Em uma tarde quente de verão, quando as meninas tinham alguns meses após o 3º aniversário, o dono da livraria, Sr. Hélio, anunciou que precisavam de ajuda para organizar um evento de caridade em um hotel na cidade vizinha, uma arrecadação de fundos para programas de arte infantil. Helena concordou em ajudar, pensando apenas em apoiar a comunidade que a havia segurado tão gentilmente todos esses anos. Ela não sabia que o lobby do hotel em que ela entraria em breve, segurando as mãozinhas de suas filhas, seria o mesmo lugar onde Arthur estava, inconsciente de que a vida que ele havia abandonado estava prestes a entrar diretamente em sua linha de visão. Não porque o destino fosse cruel, mas porque o destino era preciso. O lobby do hotel estava vibrante com o zumbido quente da conversa, o tilintar de copos e a melodia suave de um piano tocado por um jovem músico perto da entrada. As paredes estavam decoradas com fotografias emolduradas da orla da cidade e longas cortinas drapeadas balançavam suavemente sempre que as portas se abriam para deixar entrar a brisa de verão. Helena caminhava devagar, uma mão segurando a de Céu, a outra segurando a de Sofia. As meninas estavam vestidas com vestidos de verão leves, com pequenos bordados de flores, seus cabelos escuros amarrados com fitas azuis combinando. Elas se moviam com a empolgação inocente de crianças descobrindo um lugar novo, parando para olhar o grande lustre ou a fonte no centro do lobby. Helena mantinha sua expressão calma, mas seu coração estava batendo mais rápido que o normal. Multidões ainda a deixavam nervosa, muitos olhos significavam muitas perguntas possíveis. Mas a arrecadação de fundos era importante para a comunidade e ela havia prometido ao Sr. Hélio que ajudaria. Ela ajeitou a pequena bolsa no ombro e guiou as meninas até a recepção, onde os voluntários estavam se reunindo. Enquanto isso, em outra parte do hotel, Arthur estava falando com um dos organizadores do evento, acenando educadamente, embora sua atenção se desviasse frequentemente para a janela, onde o oceano brilhava à luz da tarde. Sua vida havia se tornado um ciclo de reuniões, obrigações e conversas educadas que exigiam longos períodos de neutralidade emocional. Ele havia aprendido a parecer presente mesmo quando se sentia estranhamente vazio. Ele havia conquistado tudo o que pensava querer anos atrás: sucesso, reconhecimento, controle. No entanto, por baixo de tudo isso havia uma corrente subterrânea de inquietação que ele não conseguia nomear. Ele concordou em participar do evento de caridade para apoiar um parceiro de negócios, não esperando nada além de discursos, doações e mais uma noite de aplausos educados. Ele certamente não esperava que no momento em que se virasse para a escadaria principal, sentiria sua respiração prender no peito. Do outro lado do salão, ele viu uma mulher ajoelhada para ajeitar a fita no cabelo de uma menininha. O movimento era gentil, familiar de uma forma que o atingiu antes que ele pudesse entender o porquê. O cabelo dela era castanho e suave, caindo em cascata ao redor dos ombros enquanto ela se inclinava. A postura dela, as mãos dela, a maneira como ela falava suavemente com a criança, tudo acionou uma memória que ele não se permitia abordar há anos: Helena. O nome se formou em sua mente não com choque,
mas com uma dor profunda e repentina, como um hematoma pressionado inesperadamente. Ele congelou. Ele ainda não conseguia ver o rosto dela, apenas suas costas e as duas crianças pequenas paradas ao lado dela, uma se mexendo de empolgação, a outra segurando firmemente o vestido da mãe. Algo dentro dele se apertou, um puxão que era instintivo e aterrorizante. Helena se levantou e se virou. Ele viu os olhos dela, quentes, profundos, firmes, e sentiu cada respiração deixar seu corpo. Ela não desviou o olhar, não se encolheu, mas sua expressão mudou quase imperceptivelmente. Não medo, não raiva, nem mesmo surpresa. Era o olhar de alguém que já havia sobrevivido à pior parte da história. Mas foram as crianças que o quebraram. 2 menininhas, gêmeas, ambas com cabelo escuro e olhos tão azuis quanto o céu refletido sobre um oceano calmo. Olhos que combinavam com os dele. Olhos que ele via no espelho todas as manhãs de sua vida. Elas olharam para ele com curiosidade, inocentes e desprotegidas, sem saber o que a existência delas significava para o homem parado a poucos passos de distância. Seu coração não estava mais estável. Ele martelava contra suas costelas, cada batida ecoando com uma percepção que atingiu mais fundo do que qualquer coisa que ele já havia sentido. Ele deu um único passo à frente, depois outro, lentamente, como se o chão sob ele pudesse quebrar se ele se movesse muito rapidamente. O barulho do lobby se suavizou em nada, a sala parecia encolher até que houvesse apenas 4 pessoas nela. Ele mesmo, Helena e as 2 menininhas, que eram claramente suas filhas. Quando ele falou, sua voz estava fraturada, como se tivesse viajado um longo caminho para alcançar a superfície. Helena! Ela não falou imediatamente. A mão dela se curvou protetoramente em torno de Céu. Ela o observou atentamente, firme e ancorada. Sofia piscou para ele, inclinando a cabeça com curiosidade inocente. Ele engoliu em seco, seus olhos mudando para as crianças novamente. Sua voz era pouco mais que um sussurro, rachada de descrença e luto que veio tarde demais. Elas são? Helena assentiu uma vez, um gesto pequeno e silencioso. Sim, não havia acusação em seu tom, nenhuma explicação, nenhuma raiva, apenas a verdade. Algo dentro dele se quebrou, não apenas em dor, mas em reconhecimento. O mundo que ele havia construído, cada escolha que ele havia justificado, cada desculpa em que ele havia acreditado, tudo desmoronou em uma única expiração. Ele não estava com raiva. Ele não estava chocado. Ele não estava nem confuso. Ele entendeu. Ele havia se afastado de uma vida que não sabia que já havia começado. E agora essa vida estava parada na frente dele, usando sandálias minúsculas, segurando uma concha de brinquedo, olhando para ele com os olhos que ele lhes havia dado. Ele não podia alcançá-las. Ele não tinha o direito. Então ele fez a única coisa que lhe restava fazer. Ele olhou para Helena, realmente olhou, e pela primeira vez em anos, sua voz não tinha orgulho, nem certeza, nem armadura. Eu não sabia, ele disse, e as palavras tremeram. Mas por baixo delas, não dita, vivia uma verdade mais profunda. Se ele soubesse, tudo teria sido diferente. Helena sustentou o olhar dele, forte e inabalável. É exatamente por isso que eu não te contei. Ela disse suavemente, e naquele momento a vida de ambos mudou novamente. Não para trás, para frente, em direção a algo que nenhum dos dois ainda entendia. Ele não saiu do hotel naquele dia. Ele não podia. O mundo que ele conhecia poucas horas antes parecia distante, desconhecido, como se alguém o tivesse substituído silenciosamente enquanto ele não estava olhando. Ele saiu
precisando de ar, mas a brisa do oceano não fez nada para acalmar a tempestade dentro dele. Suas mãos tremiam ligeiramente, um detalhe que ele teria lutado para esconder, mas agora ele não se importava com quem notasse. Ele se encostou no corrimão com vista para a água, olhando para as ondas, tentando se recompor em algo coerente. Ele havia perdido muitas coisas na vida, negócios, amizades, significado, mas nenhuma delas jamais o atingiu assim. O conhecimento de que ele havia perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, a primeira vez que elas disseram "Mamãe". Ele sentiu isso em seu peito como algo cru e aberto. Ele não merecia lamentar isso, e ainda assim o luto veio. Ele se sentou lá até que o sol, antes brilhante e dourado, se suavizou no laranja gentil do início da noite. Ele não sabia quanto tempo ficou lá. O tempo havia parado de ter limites. Eventualmente, uma voz pequena rompeu o nevoeiro. A mamãe disse que não devemos falar com estranhos. Ele se virou devagar. Céu estava a alguns passos dele, suas mãozinhas apertadas, sua postura cautelosa, mas não assustada. Sofia pairava atrás dela, segurando uma concha em seu peito como um escudo. Elas deveriam estar rindo em uma piscina de hotel, pedindo sorvete, fazendo qualquer coisa, menos encarando o desgosto silencioso de um mundo adulto que ainda não entendiam. Arthur se ajoelhou para não ficar mais alto que elas. Sua respiração tremeu enquanto ele falava. Você está certa, sua mãe é muito sábia. Os olhos de Céu, os olhos dele, o estudaram intensamente, aquela mesma inteligência silenciosa que ele sempre teve, mas que nunca soubera que poderia transmitir. Sofia, mais corajosa na emoção do que a irmã, deu um passo à frente. Por que você estava triste? Ela perguntou, sua voz pequena e sincera. Ele engoliu em seco. Este momento exigia o tipo de honestidade que ele sempre evitou. Porque eu perdi algo muito importante, ele disse, escolhendo cada palavra devagar, cuidadosamente. Eu não sabia que era meu para perder. Elas não entenderam, não totalmente. Mas as crianças são fluentes em verdades emocionais, mesmo antes que a linguagem as alcance. Sofia estendeu a mão primeiro, colocando sua mão minúscula sobre a dele no corrimão. Foi um gesto tão simples e tão poderoso que ele teve que abaixar a cabeça por um momento, piscando para afastar as lágrimas que não queria derramar na frente delas. Helena se aproximou alguns momentos depois, movendo-se silenciosamente. Ela havia lhe dado espaço para vê-las, realmente vê-las, mas ela estava perto o suficiente para intervir se algo parecesse avassalador. Sua presença era firme, ancorada. Ela não avançou apressadamente, não puxou as meninas para longe. Ela simplesmente ficou ao lado delas e deixou o momento se desenrolar. Os quatro caminharam para o terraço do jardim tranquilo, logo atrás do lobby. Era um pequeno espaço com bancos e trepadeiras em flor subindo em treliças, o tipo de lugar projetado para conversas silenciosas. As meninas se sentaram no degrau de pedra, cantarolando uma para a outra, trocando conchas e examinando pétalas. Helena e Arthur ficaram a poucos metros de distância, sem se encararem no início. Ele falou primeiro, sua voz baixa, desgastada. Você não me devia nada, eu sei disso agora. Ela não respondeu imediatamente. A brisa agitou as folhas e naquele som havia a mesma suavidade não dita que ela havia amado nele. Que eu não te contei, ela disse lentamente. Porque você já havia escolhido uma vida sem nós. Eu não ia te dar responsabilidade por obrigação ou culpa. Estas meninas merecem amor dado livremente, não amor nascido do dever. Ele assentiu
e a honestidade o atingiu como uma verdade que ele sempre deveria ter sabido. Eu não era o homem que eu deveria ser, ele admitiu. Eu pensei que o amor deveria ser simples, fácil, algo que não exigisse profundidade. Ele exalou, a vergonha piscando em sua expressão. Eu estava errado. Helena não se suavizou, mas também não endureceu. As pessoas mudam, ela disse. Algumas porque querem, algumas porque a vida as força. Ele soltou uma risada baixa e dolorosa. Eu acho que a vida finalmente me alcançou. Eles ficaram em silêncio. Não o silêncio agudo e desconfortável de feridas recém-abertas, mas a quietude de duas pessoas que viveram o tempo suficiente para entender que algumas conversas não são resolvidas com uma única troca de palavras. O que acontece agora? Ele perguntou, não exigindo, não presumindo, apenas querendo. Helena olhou para as meninas. Céu estava traçando padrões na pedra com uma pétala de flor caída. Sofia estava tentando equilibrar sua concha no joelho. Elas pareciam pacíficas, seguras, amadas. Vamos devagar, ela disse. Você as conhece. Elas te conhecem. Sem promessas que você não pode cumprir. Sem pressa. Sem reivindicações. Os olhos dele se voltaram para os dela e pela primeira vez em anos eles continham algo suave, algo aberto. Eu vou merecer, ele disse baixinho. Não apenas a confiança delas, a sua também. O coração dela não pulou, não se partiu, simplesmente o reconheceu. O que quer que estivessem se tornando não seria construído sobre desculpas ou arrependimento. Seria construído sobre presença, sobre paciência, sobre escolha. O sol se pôs, banhando o jardim em luz âmbar quente. As meninas a chamaram, e Helena caminhou até elas, seus passos leves, seu cabelo capturando o último brilho da noite. Arthur observou as três juntas, a vida que ele havia perdido, mas a vida em que ele ainda poderia entrar. E pela primeira vez em anos, a esperança não o assustou. Isso o humilhou. Isso o firmou. E ele soube com clareza absoluta que a parte mais difícil não era o que ele já havia perdido. Era o que ele estava determinado a não perder novamente. Ele começou a voltar para a cidade costeira todos os fins de semana, a princípio com uma hesitação silenciosa, como se temesse que, se ele se movesse muito rapidamente, o frágil equilíbrio pudesse se estilhaçar. Ele não reservava suítes caras ou chegava em carros polidos. Em vez disso, ele dirigia a longa rodovia em um sedã mais antigo que ele havia comprado recentemente, o motor firme e o passeio silencioso o suficiente para pensar. Ele passava a maior parte dessas viagens em silêncio, revivendo os anos que havia perdido, tentando não se afogar no arrependimento, mas aprender a carregá-lo sem deixar que o controlasse. Quando ele chegava, ele nunca ia direto para a porta de Helena. Ele sempre caminhava até a praia primeiro. Às vezes ele encontrava as meninas já lá, cavando na areia ou coletando conchas em pequenos cestos que elas haviam tecido com juncos secos. Ele se aproximava devagar para que elas pudessem vê-lo chegando, dando-lhes a escolha de cumprimentá-lo. Elas sempre o faziam. Sofia era a primeira, todas as vezes, sua risada borbulhando enquanto ela se jogava em direção a ele sem hesitação. Céu o seguia mais silenciosamente, estudando-o com olhos pensativos antes de escorregar sua mão pequena na dele. A primeira vez que ela fez isso, sua garganta apertou tanto que ele teve que desviar o olhar. Ele aprendeu a encontrá-las onde elas estavam. Ele não as sobrecarregava com perguntas ou afeto. Ele se sentava na areia e as deixava decidir o ritmo. Elas lhe mostravam seus tesouros
uma pedra lisa em forma de coração, um minúsculo caranguejo que encontraram debaixo de uma rocha, conchas em espirais de creme e rosa. Elas falavam em fragmentos excitados, uma voz se sobrepondo à outra, e ele ouvia com uma atenção que ele nunca havia dado a ninguém em sua vida profissional. Ele descobriu que Céu adorava desenhar padrões na areia e podia passar horas fazendo formas intrincadas apenas para observar a maré apagá-las. Ele descobriu que Sofia adorava construir coisas, torres de pedras, fortes feitos de troncos, qualquer coisa que suas mãos pudessem moldar. Ele não tentava corrigir ou dirigi-las, ele simplesmente se juntava a elas. Helena observava às vezes da varanda ou do caminho que levava à praia. Ela não ficava pairando, mas ficava perto o suficiente para intervir se necessário. Ela o observava como se observa o clima, não para prever tempestades, mas para entender o ar. Ele estava diferente agora. A confiança ainda estava lá, mas não tentava mais preencher todos os cômodos. Seu silêncio não era mais afiado e frio, era gentil, contemplativo. Ele havia aprendido algo que ela aprendera há muito tempo, que o amor não é barulhento, o amor é uma presença. Uma tarde, a chuva começou inesperadamente, o tipo suave que vinha de nuvens quentes e fazia o mundo cheirar a sal e terra. Em vez de correr para dentro, as meninas gritaram de riso, pulando em poças rasas, se formando entre as rochas. Arthur não as impediu. Ele levantou o rosto para a chuva e deixou-a cair sobre ele, piscando a água de seus cílios como se fosse algo purificador, em vez de inconveniente. Helena pisou na praia com guarda-chuvas, mas parou quando viu a cena, as meninas girando e rindo, e Arthur ajoelhado, braços abertos, deixando Sofia pular neles como se ela tivesse feito isso a vida toda. Helena abaixou os guarda-chuvas lentamente, percebendo que não eram necessários. Mais tarde, depois de toalhas e sopa quente, e o silêncio suave da noite se instalar na casa, as meninas adormeceram enroladas juntas em sua cama compartilhada. Helena e Arthur sentaram-se na varanda, o ar fresco, o luar espalhando prata na superfície do oceano. Você mudou, ela disse finalmente, não acusando, não elogiando, simplesmente reconhecendo. Ele soltou um suspiro lento, cruzando as mãos. A vida me despiu. Eu pensei que podia controlar tudo, inclusive o amor. Eu estava errado. Ele não olhou para ela imediatamente, como se reunisse coragem para fazê-lo. Eu perdi algo que era real porque tinha medo de qualquer coisa que me pedisse mais do que eu estava disposto a dar. Ela descansou os braços nos joelhos, seu olhar na água. Eu não era fácil, ela disse suavemente. Eu sei disso. Ele balançou a cabeça. Você não era complicada, você era profunda, e eu não sabia como segurar a profundidade sem me afogar. Essas palavras ficaram suspensas entre eles, quase luminosas em sua honestidade. O peito de Helena apertou, mas não em dor, em reconhecimento de um homem que não estava mais fugindo de si mesmo. A luz da varanda piscou suavemente enquanto uma brisa quente passava. Você se arrepende? Ela perguntou, não porque precisasse de garantia, mas porque era uma verdade pela qual ambos tinham que passar. Ele não respondeu imediatamente. Ele olhou para o mar onde as ondas rolavam em ritmo constante e paciente. Eu me arrependo de quem eu fui, ele disse, mas eu não me arrependo deste momento, ou para onde ele levou, ou delas. Eu não me arrependo delas. Sua voz falhou ligeiramente. E eu não vou embora novamente. Ela fechou os olhos brevemente, deixando essas palavras se instalarem. Não era uma promessa. Era um compromisso feito silenciosamente, sem exigência. A noite os envolveu em um abraço suave e firme. Eles não eram amantes novamente,
não eram mais estranhos. Eles eram algo no meio, um lugar onde a cura começa não caindo um no outro, mas ficando lado a lado. Ele não tentou voltar para a vida de Helena de uma vez. Ele não pediu para passar a noite, não tentou reivindicar um lugar que não era mais dele. Em vez disso, ele construiu sua presença lentamente, tijolo por tijolo, como se estivesse construindo uma casa a partir da fundação. As meninas passaram a esperá-lo nos fins de semana, depois nas noites de dias de semana, quando o trabalho permitia. Ele aprendeu o ritmo da cidade, a maneira como a luz mudava sobre a água no final da tarde, os nomes dos lojistas, a maneira como a risada das crianças ecoava de forma diferente em um lugar onde o oceano suavizava todos os sons. Ele não era mais um visitante. Ele era alguém aprendendo a pertencer. Céu começou a trazer para ele seus pequenos cadernos cheios de rabiscos, estrelas, folhas, formas que só faziam sentido para ela. Ela se sentava ao lado dele no balanço da varanda e desenhava em silêncio enquanto ele lia, o silêncio deles quente e companheiro. Sofia, por outro lado, insistia que ele a ajudasse a construir estruturas elaboradas com blocos e troncos, criando torres que se inclinavam perigosamente até desabarem e a faziam cair em gargalhadas selvagens. Ele aprendeu a rir com ela, a rir de verdade, de uma forma que parecia que algo dentro dele estava finalmente se soltando depois de anos sendo segurado com muita força. As noites frequentemente terminavam com os 4 na praia, enquanto o sol se punha suavemente no mar. Céu coletava conchas com o cuidado de alguém manuseando algo sagrado. Sofia perseguia a maré até que ela a empurrasse para trás, e Helena os observava com uma suavidade que havia se tornado mais forte em vez de mais fraca. Arthur às vezes ficava ao lado dela sem falar. Havia paz nesses momentos, um entendimento de que nem tudo precisava ser discutido imediatamente. Algo simplesmente precisava viver na quietude entre as respirações. No entanto, a cura raramente é suave. Uma tarde, Céu se recusou a pegar a mão dele. Ela ficou olhando para ele, seu rostinho enrugado em confusão, como se lembrasse de algo não dito. Helena observou a alguns passos de distância, entendendo o que estava acontecendo antes que qualquer um deles falasse. Mãe, Céu perguntou mais tarde, sua voz mal um sussurro, enquanto ela se sentava ao lado de Helena na cama. Se ele está aqui agora, por que ele não estava aqui antes? Helena sentiu algo se contorcer em seu peito, não dor, mas a frágil dor de segurar a verdade em mãos que devem ser gentis. Ela não falava mal dele, ela nunca o fez. As crianças merecem história livre de amargura. Ele não sabia de vocês então, Helena disse suavemente, afastando o cabelo de Céu de sua testa. E às vezes os adultos não entendem o que é importante até mais tarde. Mas ele sabe agora. E ele está tentando. Céu absorveu isso em silêncio da maneira que absorvia tudo. No dia seguinte, ela colocou a mão na de Arthur sem ser solicitada. Ele não comentou. Ele apenas a segurou, cuidadosamente, como algo precioso. Houve outro momento, não alto, mas profundamente significativo. Sofia, que era sempre ousada e brilhante, tropeçou enquanto corria ao longo da praia e raspou o joelho. Ela explodiu em lágrimas, mais chocada com a dor da surpresa do que com a ferida em si. Instintivamente, ela alcançou não Helena, mas Arthur. Ele a levantou gentilmente, segurando-a perto, deixando-a enterrar o rosto em seu ombro. Helena os observou, seus braços meio levantados antes de ela os abaixar lentamente.
Sofia tremeu em seus braços por um longo minuto, antes que os soluços se transformassem em fungadas. Quando ela finalmente se afastou, sua mãozinha agarrada à camisa dele, ela sussurrou: Não vá. A respiração dele prendeu. Ele não prometeu. Ele não jurou. Ele simplesmente disse, muito baixinho: Eu não vou. A confiança estava sendo construída não através de discursos, mas através de momentos como este. À medida que semanas se transformavam em meses, a cidade começou a tratá-lo não como um recém-chegado de passagem, mas como alguém que retornava a si mesmo. Vizinhos que antes o observavam com curiosidade cautelosa, agora acenavam para ele no mercado, falavam com ele na padaria e aceitavam a maneira como ele carregava Sofia no quadril ou andava de mãos dadas com o céu. Mas a mudança mais profunda aconteceu entre ele e Helena. As conversas deles se aprofundaram, não sobre o passado. Ele sempre estaria lá, mas não tinha mais poder sobre eles da mesma forma. Eles falavam sobre o presente, sobre o jardim que Helena queria plantar, sobre as novas músicas favoritas das meninas, sobre o desenrolar lento e firme da vida que estavam construindo. E eles falavam sobre o futuro, não em grandes declarações, mas em olhares compartilhados, em ações simples, na maneira silenciosa como começaram a se mover no espaço, com consciência um do outro. Uma noite, enquanto as meninas dormiam e a casa estava envolta em luz suave de abajur, Helena e Arthur sentaram-se no sofá, sem se tocarem, mas perto o suficiente para sentir o calor da presença um do outro. O murmúrio do oceano preencheu o silêncio. Eu não quero o que tínhamos, ela disse baixinho, surpreendendo-se com o quão certas as palavras pareciam. Aquilo foi construído em coisas que ainda não entendíamos. Ele se virou para ela, sua expressão firme. Eu também não quero isso. Ela sustentou o olhar dele, calma e desprotegida. Se houver algo agora, tem que ser novo, feito lentamente, feito de forma diferente. Ele assentiu uma vez uma promessa silenciosa. Devagar, ele repetiu. Não havia pressa, nenhuma tentativa de recuperar o amor antigo. Apenas duas pessoas aprendendo a se amar pela primeira vez, sem medo. Quando o inverno chegou, a cidade se transformou. O mar permaneceu inquieto, mas o vento se suavizou, carregando o cheiro de pinho em vez de sal. Luzes apareceram nas janelas no início de cada noite, piscando quentes contra o crepúsculo azul fresco. A livraria pendurou guirlandas ao longo da porta, e o café serviu chocolate quente coberto com canela. O mundo não desacelerou, mas parecia mais gentil, como se entendesse que algumas histórias precisam de bordas suaves em seu final. Arthur havia alugado uma pequena casa a uma curta caminhada da de Helena. Não era uma casa grande, nem uma declaração de riqueza ou sucesso, apenas um lugar com janelas amplas e pisos que rangiam e uma varanda que olhava para o mar. Ele a escolheu porque queria estar perto, mas não ser intrusivo. Perto o suficiente para que as meninas pudessem correr até ele. Longe o suficiente para que nada parecesse forçado. A primeira noite que ele dormiu lá, sozinho, ele ficou acordado por um longo tempo, não por solidão, mas por uma sensação estranha e profunda de chegada. A construção da vida deles juntos foi lenta e deliberada. Ele aprendeu a trançar o cabelo de Sofia, mal, no começo, até que ela riu do resultado torto e insistiu para que ele tentasse novamente. Ele aprendeu que Cel gostava de ser segurada em silêncio quando estava sobrecarregada, sua mãozinha agarrando o tecido de sua camisa até que sua respiração se estabilizasse.
Ele aprendeu a forma de suas risadas, as lágrimas que vinham do cansaço em vez da tristeza e a maneira como suas mentes funcionavam, uma toda intuição e brilho, a outra água profunda e pensamento tranquilo. Às vezes as meninas acordavam antes do amanhecer e se aninhavam em sua cama, suas cabeças descansando em seu peito, enquanto o sol rastejava no céu. Essas manhãs eram as que ele mais prezava, porque o amor ali era simples, natural, sem esforço. Ele não precisava ganhá-lo através da perfeição. Ele só precisava aparecer. Para Helena, a confiança veio como a maré, nunca de uma vez. Ela carregou o mundo sozinha por anos, e deixar alguém voltar para aquele espaço exigiu mais coragem do que qualquer desgosto jamais exigiu. No entanto, ela se viu procurando por ele com mais frequência, não para depender dele, mas para compartilhar o peso. Ele consertou a cerca quando as tempestades de inverno soltaram as tábuas. Ele levou as meninas para a biblioteca em dias de chuva, deixando-as escolher pilhas de livros mais altas do que elas. Ele ajudou a cozinhar o jantar, aprendendo lentamente e rindo quando Sofia insistiu que muito sal era necessário para torná-lo mágico. Uma noite, perto do final do inverno, os 4 caminharam ao longo da praia. A maré estava baixa e pedaços de vidro do mar brilhavam na areia como pequenos tesouros escondidos. Sofia correu na frente, sua risada ecoando pela praia, enquanto o céu caminhava entre os pais, segurando as 2 mãos deles. O céu estava listrado de lavanda e rosa, o sol se pondo baixo e lento. Helena olhou para Arthur e percebeu o quão diferente ele parecia, não mais velho, não desgastado, mas suavizado. A agudeza que o havia definido uma vez havia se derretido em algo firme, quieto, certo. Ele não carregava mais a necessidade de provar nada. O homem em que ele se transformou era alguém novo, alguém que ela podia encontrar, em vez de lembrar. Ele parou de andar olhando para a água. O som das ondas preencheu a pausa. Quando ele falou, sua voz estava calma, sem tremer, sem incerteza. Eu não quero ir muito rápido, eu não quero atrapalhar o que construímos, mas eu quero dizer algo que estou guardando há um tempo. Ele se virou totalmente para ela, seu olhar aberto, firme. Eu amo a vida que temos agora. Eu amo elas. E eu amo você, não a lembrança de você. Não a ideia de você. Você. Como você é agora. Ela não falou imediatamente porque as palavras não precisavam de uma resposta imediata. Não eram uma pergunta, eram uma verdade colocada gentilmente em suas mãos. Céu apertou as mãos deles com mais força e Sofia se virou para eles, acenando descontroladamente antes de correr para se juntar a eles. Os 4 ficaram juntos, envoltos no lento desvanecer da luz do dia. Helena sentiu algo dentro dela se acomodar, não excitação, não medo, mas paz. Uma paz conquistada, não dada. Ela se inclinou para ele, não como uma promessa de para sempre, mas como um começo feito de escolha em vez de circunstância. Ele a envolveu com o braço, cuidadoso e seguro, e as meninas se apertaram contra seus lados. As ondas rolavam, firmes e intermináveis. Nenhuma grande declaração era necessária, nenhum aplauso. Apenas 4 corações aprendendo a bater no mesmo ritmo. O amor real, não veio em relâmpagos ou fogo. Ele veio silenciosamente, por ficar, por aparecer, por começar de novo. E isso era o suficiente. Interação com o público. A jornada de redenção de Arthur é real? Você acha que Helena tomou a decisão certa ao dar a ele uma chance de construir um novo relacionamento com as filhas?
Deixe sua opinião sincera nos comentários.